Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando no tema Cuide de sua alma. Ontem nós falamos sobre as raízes da inveja e também do ciúme. Nós também entendemos o porquê isso cresce em muitos corações. Por quê? Porque nós não aprendemos a servir. A inveja e o ciúme está ligado à pessoa que não tem compreensão da importância de servir. E não há maneira mais rápida de se aprender a ser servo, ter disciplina e humildade, como nós olharmos exatamente como Jesus nos ensinou. Até mesmo o apóstolo Paulo trabalhava enquanto ele servia ao Senhor. Ele costurava tendas enquanto exercia seu ministério. Por ser Paulo muito humilde, Deus operou milagres até mesmo através do suor do seu rosto, enquanto ele desempenhava o seu trabalho secular. Atos 19:12 diz que os panos e tecidos costurados por Paulo acabavam recebendo o seu suor e eram levados e estendidos sobre pessoas doentes que eram milagrosamente curadas. Não temos dúvidas de que uma das razões pelas quais Deus opera tão poucos milagres hoje no meio do seu povo é porque poucos realmente sabem o que significa ser servo. Uma das coisas mais difíceis ensinadas por Jesus é encontrada no seguinte versículo lá em Lucas 16:12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Esta é uma área de servidão no qual todo servo de Deus será testado. Se você não consegue ser fiel em servir e prosperar aquilo que pertence a outro, então Deus nunca lhe dará o que é seu. Isso é verdade tanto no meio secular quanto no meio ministerial. Nós temos que considerar os ensinos de Jesus. O que considero o maior ensino do Senhor sobre servidão é encontrado em Lucas 17. Diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, você dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem apenas dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17, de 5 a 10. No mundo ocidental, poucos de nós temos qualquer entendimento sobre o que significa ser servo, pois esperamos ser recompensados por tudo o que fazemos. A mesma coisa acontece na igreja. Esperamos que Deus nos recompense por cada coisinha que fazemos. E se Ele não o faz, ficamos chateados e uma fissura começa a se formar em nosso relacionamento com Deus. E o mesmo acontece no meio secular. Aprendemos que, se fizermos algo para uma pessoa que está precisando, devemos esperar que esta pessoa nos demonstre gratidão eterna e nos sentimos com o direito de cobrar dela qualquer coisa que quisermos. Maior interesse, o mais interessante nesse trecho aqui sobre servidão é que Jesus ensinou
em resposta ao pedido dos seus discípulos para que aumentassem a sua fé. Mas o que é fé, afinal? Fé é uma escolha. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Fé é escolher aceitar como fato o que Deus é. Se esperamos que Deus sempre nos estenda a mão e nos recompense por tudo o que fazemos, então quando Ele não o fizer ou quando permitir que coisas ruins nos aconteçam, então tropeçaremos na fé. Falaremos mais sobre fé mais para frente. No entanto, se verdadeiramente entendemos o conceito de ser servo, então, antes de tudo, não esperamos recompensa alguma, pois compreenderíamos que estamos apenas fazendo o que um servo faria. Nós pertencemos a Deus, nós somos servos de Deus e Ele tem o direito absoluto de fazer tudo o que quiser em nossa vida. Ele não tem que pedir a nossa permissão, pois tem o perfeito direito de permitir que coisas, muitas vezes, não sejam como nós desejamos. No entanto, por ser um Deus de amor, Ele promete que todas as coisas que nos acontecem contribuem para o nosso bem, porque os amamos. Romanos 8:28. As Escrituras nos dizem que Jesus foi testado em todas as formas, assim como nós. Diz Hebreus 4:15. Isso inclui a área da fé. E é aqui aonde a fé e a servidão então se conectam. Quando Jesus estava sofrendo na cruz, Deus Pai voltou as costas para Ele e o rejeitou por completo, porque Ele se fez pecado por nós. Naquele momento, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonastes? Nesse instante, o elo entre Jesus e o Pai estava cortado. Estou certa de que naquele momento terrível, Satanás e seus demônios zombavam de Jesus, dizendo: está vendo? Deus Pai o abandonou e jamais retornará. Você perdeu. Que prova terrível foi essa? Mas Jesus entendeu a fundo o que é ser servo. E apesar de tudo isso, Ele continuou servindo. Jesus continuou disposto a sofrer até que todo o preço pelos nossos pecados estivesse pago. Então, no fim de um ato de pura fé, Ele disse: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Você quer ter sua fé aumentada? Então aprenda a ser servo. Arranque a raiz da inveja e do ciúme no seu coração. Quando tudo passar e finalmente estivermos no céu, a maior recompensa que qualquer um de nós poderá receber será Deus nos dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Amados, que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!